Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, terceira semana. Nesta terceira semana, o título geral é A Visão Sublime de Introduzir o Homem na Glória. O título da terça-feira, Conectados a um único Deus verdadeiro. E o versículo João 14,6, que diz: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia. Nós queremos passar, Senhor, todos os nossos dias, os dias que o Senhor tem nos dado na Tua presença. Queremos remir o nosso tempo, salvar o nosso tempo. Os dias são maus, mas os dias na Tua presença, Senhor, são cheios de vida, cheios de regozijo. Por isso hoje, amado Senhor, nós nos colocamos aos Teus pés, para aprender do Senhor, receber a Tua palavra, praticar aquilo que o Senhor tem falado, de forma a Te agradar, de forma a agradar o Teu coração, a fazer a Sua vontade. Senhor, nós não queremos simplesmente permanecer na nossa vontade, no nosso achismo. Pelo contrário, queremos sempre avançar para fazer a Tua vontade, para Te servir de modo que Te agrade. Esse é o desejo do nosso coração. Esse é o objetivo de nossas vidas, amado Senhor. Que cada vez mais o Teu Espírito, a Tua palavra, nos alinhe segundo a Tua vontade, nos limpem para que aquilo que não Te agrade seja lançado fora de nós, para que realmente o nosso serviço seja um serviço agradável ao Senhor. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta terça-feira é Conectados ao único Deus verdadeiro. E vamos começar lendo os primeiros versículos de João 16, em que o Senhor diz: Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão, porque não conhecem o Pai, nem a mim. Então, veja, querido irmão, o sentimento nessa terça-feira é de nós realmente conhecermos ao Senhor. Conhecendo o Senhor, nós conhecemos o Pai. É o que diz Mateus 11, 27. Ali o Senhor diz: Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então perceba, não é uma questão de estudo, não é uma questão de capacidade, de inteligência. É uma questão de a quem o Filho quer revelar. E esses dois versículos, aliás, o versículo 2, em João 16, que o Senhor diz: Vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. E foi isso que as autoridades do povo judeu fizeram com o próprio Senhor. Eles sentenciaram o Senhor baseando-se na lei, mas na verdade eles não conheciam de forma real a lei. Não conheciam o espírito das Escrituras, pois o Antigo Testamento, ele fala de Cristo, ele revela Cristo na sua primeira vinda, enquanto o Novo Testamento revela a pessoa de Cristo e fala da sua segunda vinda. Então aquelas autoridades, irmãos, julgando cultuar a Deus, tributar culto a Deus, mataram o Senhor Jesus. Isso aconteceu também com os apóstolos, foram perseguidos, e veja, essa é também a história do apóstolo Paulo. Na verdade, o apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja. E a igreja tinha uma marca naquela época. A igreja, os irmãos, eles invocavam o nome do Senhor. Então, Paulo, quando ele via alguém invocando o nome de Jesus, ele sabia: então esse aqui é um cristão, esse aqui é um servo de Jesus. Ou como ele disse certa vez, esse aqui é alguém do caminho. Que caminho é esse? Esse é o caminho, era o caminho de Deus. Mas veja, Paulo, se contrapondo a esse caminho, perseguia os irmãos, porque ele julgava
com isso estar tributando o culto a Deus. E por quê, irmãos? Porque o próprio Paulo certa vez deu um testemunho de que ele era muito versado nas Escrituras, zeloso pela lei. Aprendeu aos pés de Gamaliel, mas ele sabia apenas a letra, ele conhecia a letra, não entendia o espírito das Escrituras. Toda a Escritura é soprada por Deus. Então a Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, é a palavra de Deus e possui o Espírito de Deus. Então não deve ser entendida apenas com a nossa mente, porque senão a gente toma o mesmo caminho, muitas vezes a gente pode tomar o mesmo caminho que o apóstolo Paulo, que as autoridades dos judeus. Agora, quando nós recebemos revelação, em Mateus 16, ali é revelada a igreja. Antes, o Pai revela o Filho ao apóstolo Pedro, e ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Depois o Filho revela a igreja para o apóstolo Pedro e para os demais apóstolos. Tudo com relação a Deus, irmãos, é revelação. Porque os nossos olhos, eles estão acostumados a sempre enxergar aquilo que é dessa terra, que é natural. E aí nós ignoramos aquilo que é espiritual. Por isso nós precisamos de revelação para entender adequadamente os mistérios na palavra de Deus. Paulo fala isso em Efésios 3. E é por isso, irmãos, que o Senhor então envia a palavra profética para nos dar revelação, para nos dar a direção, para que nós extraiamos corretamente da Bíblia o Espírito e vida presentes na Bíblia, na palavra de Deus, na palavra Logos. Eu quero aproveitar aqui para ler na página 44 o terceiro parágrafo. Vamos ler. Deus criou todas as coisas pela palavra, que é Jesus Cristo. O homem foi criado para receber a Deus e ficar sob o seu governo. Todavia o inimigo de Deus, por intermédio da serpente, enganou Eva, sugerindo que Deus os havia proibido de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, para não serem conhecedores do bem e do mal. Enredada pela serpente, vendo que o fruto daquela árvore era bom para alimento, desejável para ter entendimento, Eva comeu do fruto e também o deu a Adão. E assim ambos desobedeceram à palavra de Deus. E o pecado e a morte entraram no mundo. A partir daí, o homem outrora conectado a Deus pela criação, desconectou-se do Deus verdadeiro e conectou-se a Satanás, o pai da mentira. Depois disso, a vida do homem tornou-se sofrida, pois a sociedade humana ficou debaixo do domínio da mentira. A única maneira de resgatá-la do império das trevas, trazendo-a de volta a Deus, é crer na obra de Jesus Cristo, que morreu na cruz para a redenção. Quando confessamos nossos pecados, Deus nos perdoa com base na justiça realizada por Cristo na cruz. Deus nos justifica, nos traz de volta para si e nos regenera no Espírito. Somos assim reconectados ao único Deus verdadeiro. Jesus é o caminho para o homem ser reconectado a Deus. Ele também é a verdade, por isso é o único que pode conduzir-nos ao verdadeiro. Quão maravilhoso é o plano da salvação de Deus. Ao crer em Jesus Cristo, que é o enviado de Deus, recebemos todos os benefícios que ele tem para o homem. Hoje, estamos reconectados ao único e verdadeiro Deus e recebemos a vida eterna. Então, todos nós, queridos irmãos, nós que cremos no Senhor, na obra do Senhor, fomos justificados, reconectados a Deus, mas não mais agora como Adão e Eva, que estavam conectados a Deus a um nível de criação. Nós estamos conectados a Deus a um nível da nova criação. Hoje, nós somos filhos de Deus, temos uma união orgânica com o próprio Deus. E o caminho para tudo isso, para que isso acontecesse, é Jesus Cristo. E nós continuamos, irmãos, continuamos em Cristo. E quanto mais nós estamos em Cristo, mais nós estamos recebendo revelação da pessoa de Cristo, da pessoa do Pai. Lembre-se, querido irmão, querida irmã, para servir adequadamente a Deus, nós precisamos estar cada vez mais conectados a Ele, conhecendo o seu coração, conhecendo a sua vontade.
recebendo a sua palavra, mergulhando, imergindo nessa palavra, para sermos cheios de Cristo, para que o nosso coração, Cristo habite ricamente, governando o nosso ser. Ou seja, o que era para acontecer no Jardim do Éden, se o homem tivesse optado por comer da árvore da vida, Deus entraria no homem como vida e o próprio Deus governaria o homem. Hoje, irmãos, é o que nós estamos vivendo. Nós vivemos debaixo do governo de Deus, nos alimentando da sua palavra, da sua própria pessoa, das suas riquezas, recebendo cada vez mais de sua natureza, de sua vida, crescendo em vida, crescendo em Deus. Por isso, querido irmão, querida irmã, avancemos para conhecer cada vez mais o Filho, para que cada vez mais o Senhor habite ricamente em nosso coração, porque assim nós vamos conhecer também o Pai, o coração do Pai. É por isso que somos tão incentivados quando recebemos a palavra. Tire um tempo para fazer imersão, para orar a respeito do que você ouviu, do que você leu, para se conectar cada vez mais com o Senhor. Leia a palavra, faça a palavra circular entre os da sua casa, entre os irmãos. Isso é importante, irmãos. Por quê? Porque é assim que Deus vai crescendo em nós e no nosso meio, e é assim que a vontade de Deus vai sendo feita nas nossas vidas. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.